Olá, estamos iniciando o segundo episódio das Escolas Interativas, que vai debater tecnologias educacionais em debate. O tema inicial, o tema principal dessas discussões é a inserção na cultura digital. E esse tema ele foi selecionado a partir das fichas com recursos educacionais, que são fichas compiladas pela Coordenação de Tecnologias Educacionais aqui da Diretoria de Políticas e Tecnologias Educacionais, da Secretaria de Estado de Educação, e ele também foi indicado como um material de apoio para os professores que participam do projeto Conectados 2.0, que é o projeto que está acontecendo agora em 2017 e teve o projeto piloto em 2016. O projeto Conectados, o objetivo dele é fomentar, dentro do espaço escolar, na escola como um todo, a inserção na cultura digital. É fomentar o uso das tecnologias nos diferentes âmbitos na área educacional. E, com isso, esse projeto, ele, em 2017, ele tem a abrangência de 500 escolas, e para 2018, nós temos a proposição de mais 500 escolas. Então, a gente já vai ter aí um número grande de escolas inseridas no projeto e de professores inseridos nesse debate, na formação continuada. O projeto Conectados, ele inicia a sua discussão com os gestores da escola. Então, os diretores da escola são levados a um evento presencial, onde se debate como que essa inserção da tecnologia na escola pode acontecer, traçam ali as estratégias, discutem os objetivos. Então, é nesse contexto que essas temáticas foram selecionadas. E, para hoje, na escola interativa anterior, nós debatemos sobre o GeoGebra. Então, você já tem disponível no YouTube a escola interativa anterior, e nessa de hoje nós vamos debater as ferramentas do Google para o uso da gestão escolar. E para debater essas ferramentas do Google, nós temos aqui 3 convidados. Nós temos aqui 3 professores de instituições públicas e que trabalham com professores, que pesquisam também as escolas públicas. E eu vou pedir para esses professores fazerem uma apresentaçãozinha breve, né? Porque ninguém melhor para ser apresentado que eles mesmos, para eles falarem um pouquinho quem são eles, onde eles estão, um pouquinho da trajetória deles. Eu vou pedir primeiro para a professora Edinete, que é a professora Edinete, que está numa escola pública aqui de Curitiba, professor Luciano, depois, que agora está atuando no Núcleo Regional de Educação, e a professora Ariana. Bom dia, professores. Bom dia. Bom dia. Bom, meu nome é Edinete, eu trabalho já com educação há 38 anos, trabalhei no município de Curitiba e no estado de 25 anos de trabalho. Atuei em várias funções, escola no SESMAG, com muito prazer e desenvolvo aqui um trabalho bem importante junto com os meus professores. Luciano está aí, professor Luciano? Oi, bom dia. Bom dia. Nesse momento, sou assessor de tecnologias educacionais do Núcleo Regional de Educação de Curitiba. Sou professor de Educação Física, também de Educação Social, com especialização em vídeos na educação especial e mestrado em Educação. E aí, tenho trabalhado com tecnologia de maneira geral. Vou falar um pouquinho da experiência que eu tive no Núcleo, né, com o uso da tecnologia nas nossas atividades do Núcleo. Bacana, Luciano. E a professora Ariana? Professora Ariana, doutora em Educação e Tecnologias Educacionais, com ênfase na formação de professores pela Universidade Federal do Paraná, professora da Universidade Federal do Paraná no curso de Pedagogia, na modalidade de Educação à Distância, e também sou assessora da Editora Positivo na formação de professores para o uso de tecnologias educacionais nas redes públicas municipais pelo nosso país. Nossa, sejam bem-vindos. A gente já aproveita para agradecer a disponibilidade de vocês para bater esse papo com a gente agora, né, sobre as ferramentas do Google. Para iniciar, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, e daí podem usar essa mesma ordem, né, falassem um pouquinho Só um minutinho.
Por que utilizar os recursos do Google? Então, debater um pouquinho disso no contexto de vocês e quais os benefícios que vocês perceberam a partir da utilização dele. Então, professora Edinete, professor Luciano, depois a professora Ariana. Para mim, a tecnologia sempre foi um desafio, né? Então, eu aqui hoje com 2 especialistas, eu esqueci de dizer para vocês que eu sou pedagoga, e eu tenho vários desafios na escola, e um deles me incomodava bastante, a respeito do conselho de classe. Nós tínhamos um conselho de classe feito lá com papéis, e eu sentia necessidade de aproveitar a tecnologia para fazer alguma coisa mais eficiente, fazendo o objetivo mesmo do conselho de classe, que é passar as informações para todos os professores. E aí eu busquei esta ferramenta do Google, que é a planilha Google, onde eu formatei uma planilha que fica à disposição dos professores em tempo real, e todas as informações que são importantes desses alunos estão nesta planilha e os professores têm acesso, com o objetivo de monitorar o desempenho desses alunos e perceber as fragilidades que eles estão tendo aí no seu percurso para poder corrigindo isso. Eu tive uma parceria muito boa com os professores, que nenhuma tecnologia funciona bem se eu não tenho parceiros, e eu tenho aqui muitos parceiros. Parceiros que me ensinaram, o Luciano foi um deles, que me ensinou a utilização da planilha, como parceiros professores, tenho como parceiro as pessoas também do administrativo. Hoje mesmo, para vocês terem uma ideia da minha dificuldade, mas a gente vai vencendo todas as dificuldades, eu estou aqui com uma parceira, que é a Ágata, é secretária da escola, e eu compreendo algumas coisas, mas não todas, e daí eu vou buscar que essas pessoas me ajudem, e juntos nós fazemos aí alguma coisa interessante. Muito bem. Luciano? Olá. Deixa eu aproveitar com aquela Conectados, na escola estadual Ângelo Trevisan, que a gente fez o Renando Conectados. Quero aproveitar e mostrar para vocês a Ana. Oi. Célia, com o projeto. Legal, tudo bom? Isso que está vendo lá perto não é uma casa, não. A escola é assim, hospitaleira, parece uma casa, mas a escola que é uma delícia mesmo, né? Tem uma legal lá com a história da escola. Do ambiente. Puxando para o nosso tema, a gente usa bastante no núcleo as ferramentas do Google. Eu entrei no núcleo em 2012, já era usado, e depois a gente parece que foi usando cada vez mais. Eu tenho vários exemplos assim, que eu poderia mostrar para vocês, vou até abrir os documentos que eu posso mostrar, de experiências. A gente usa a nuvem por 2 motivos. Um é pela segurança, né? A gente sabe que os dispositivos, os computadores não são assim tão confiáveis para você guardar tudo somente nele. E outro porque a gente trabalha com vários dados. E aí, você tem um grande volume de dados, de pessoas trabalhando em você tem uma ferramenta colaborativa em que as pessoas conseguem acessar e editar juntas, facilita muito o trabalho. Nós temos, por exemplo, diversas equipes atuando e precisando de recursos em comum. Por exemplo, o mais banal, a reserva de equipamentos, data show, ou reserva de carros. Mas uma coisa simples, quando você tem mais de 100 funcionários, ou chega a ter quase 200, para coordenar isso ficaria complicado sem ter um tipo de ferramenta como na nuvem. Então, a gente trabalha muito com planilhas compartilhadas. Hoje, todo mundo no núcleo já adquiriu esse hábito, e a maioria dos documentos são feitos de forma compartilhada. Eu tenho os exemplos, não sei se você vai mostrar agora. A gente mostra. Que bacana, professor Luciano, professora Edinete, essa perspectiva colaborativa, né? Um colaborando para o trabalho do outro e somando, é nessa perspectiva que a gente pensa mesmo o uso da tecnologia na escola. Professora Ariana Chagas? Na verdade, a gente sempre, quando vai falar, né, de alguma ferramenta, a gente acaba por se remeter àquilo que é o mais recente, né, aquilo que foi desenvolvido num tempo mais próximo da gente.
Mas uma das grandes percepções que eu vivenciei nesses últimos 4 anos em função de pesquisa, o que eu tenho notado muito, que tem ajudado os professores e que é o desejo ainda de muitos professores e gestores, é aquilo que tem de mais simples na estrutura de ferramenta do Google, que é o uso de e-mail, que é o uso e a troca de forma organizada de e-mails para apoiar a gestão da escola. Como professora, como pesquisadora, nós usamos muito a ferramenta de escrita colaborativa, né? E também usamos os documentos compartilhados, né? Que nos ajuda muito, porque a gente, né, trabalha em diversos municípios pelo país e às vezes acontece de ter um ou outro documento que tem que ficar à nossa disposição e a estrutura de documentação compartilhada da pasta do Google também é fantástica. Eu acredito que a gente também não pode deixar de esquecer dessa ferramenta que estamos usando agora para estarmos conectados, né? E eu acredito que ainda tenha muito que ser apropriada pela escola em função de sua riqueza, né? Veja que experiência fantástica essa nossa aqui, de estar compartilhando as nossas experiências através do Hangout, e a gente ainda tem muito que trazer disso para dentro da escola. Eu acredito que são os exemplos mais próximos que eu tenho e que são os que eu tenho mais utilizado, na verdade, tanto na orientação das minhas alunas, dos meus alunos, quanto no meu trabalho, e foi o que eu vi de maneira mais próxima com relação às escolas que fizeram parte da minha pesquisa nesses últimos 4 anos. Bacana, professora. Vou aproveitar para perguntar para o Luciano e para o professor Luciano e a professora Ednete, como que foi esse processo de conhecer essas ferramentas, como que conheceram, como que foi o processo de incorporação delas, a evolução do uso delas na escola, que ferramentas utilizaram. Dá uma introdução para a gente, conta um pouquinho, né, como a professora Ariana colocou ali, conta um pouquinho para nós desse processo de vocês. Luciano, pode falar primeiro, depois da professora Ednete? Então, aí pensando sobre isso, é difícil dizer quando e como. A tecnologia ela vai chegando, parece que de mansinho, a gente começa a usar um recurso aqui, outro ali, e quando vê, está usando totalmente. Eu estava até pensando sobre isso e não consegui descobrir quando que eu comecei a usar o professor nuvem, mas eu suspeito que próximo da entrada do CLTE, acho que a atividade no núcleo impulsionou bastante isso primeiro, porque lá já se tinha uma certa prática de design. Depois eu também incorporei nas minhas práticas como professor, hoje eu faço os conteúdos, compartilho com os alunos, praticamente já não sei trabalhar muito ciências e recursos, sabe? E quando a gente começa a surgir as necessidades, a gente começa atrás de certos recursos, por exemplo, eu quero disponibilizar o material para os meus alunos. Antigamente a gente fazia o quê? Uma lista de e-mail norma, para pegar o e-mail de todo mundo, para criar um grupo, mandar para o anexo não ia, assim por diante. Até que descobri, por exemplo, a possibilidade de salvar no meu drive, criar um link e compartilhar, disponibilizando o link, mais recentemente usando o QR Code, né? Eu costumo projetar a imagem QR Code, os alunos abrem no próprio celular, já têm acesso a tudo de forma mais fácil, por exemplo. Então foi assim, aos pouquinhos, né? Conforme eu via no curso, eu via alguém utilizando, às vezes ali pesquisando, experimentando as possibilidades e descobrindo novas alternativas, pouco de acordo com a necessidade, e aí a gente está aprendendo um pouquinho ali, né, e criar uma prática. Um exemplo aqui em Curitiba que a gente fez há uns 2 anos atrás foi a distribuição de aulas, né, porque fazia-se ainda no papel, havia uma planilha de papel, e conforme ia se distribuindo as aulas, as pessoas iam anotando uma planilha de papel, que depois ia para o núcleo para ser digitalizada, e esse processo tinha uma série de problemas, de limitações. E aí a nossa chefe, na época, a professora Vivian, nos provocou, se de uma forma positiva, que a gente tinha alguma maneira de fazer isso de forma digital, né? Aí surgiu a ideia de fazer isso por planilhas compartilhadas, né? Era um grande desafio, são mais de 160 escolas, e inclusive uma escola não poderia alterar dados de outra escola, né? E existem várias fases do processo de aula. Um dia, por exemplo, a escola, no outro dia quem distribui é o setor, que não é na escola, é uma outra pessoa, e um não podia alterar o dado do outro. E aí, diante dessa necessidade de controle, a gente descobriu o recurso, por exemplo, de bloquear células, liberar células para certas pessoas. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Tá? Uma planilha
aberta de modelo que a gente usou. Então, a gente criou, por exemplo, essa planilha aqui, que tinha lá o nome da escola, os níveis de ensino, né? A escola informava para a gente a quantidade de turmas que já existiam, e depois a gente abria a linha para ela digitar só essa linha cinza aqui. A escola só conseguia digitar aqui. E neste caso, por exemplo, só o diretor do ano conseguia, no dia que eles estavam lá na escola, digitar. Por exemplo, no dia seguinte, ele já não conseguia mais digitar. A gente tirava o acesso e dava o acesso em outra planilha que era para o setor. O setor faria a distribuição, então, em 4 etapas, né? Como está outra planilha aqui para o setor. Então, cada planilha, uma ligada à outra, e que já calculava automaticamente os valores. Por exemplo, distribuiu 10 aulas, agora só sobe mais 10, distribui mais 5, e assim a planilha ia se atualizando toda sozinha, né? A gente verificar aqui, ó, proteger páginas, a gente vai ver os intervalos. E para a gente lá, inicialmente, deu um pouco mais de trabalho fazer. E a gente escolhia quem tinha acesso, por exemplo. Essas pessoas todas tinham acesso para fazer alterações. E nesses intervalos de linha, então a cada um editava, nessa linha tal pessoa pode, nessa linha tal pessoa pode, outra, né? Eu tirava o acesso e assim por diante. Então, com isso, a gente conseguia controlar toda essa planilha e funcionou muito bem, né? Nós conseguimos usar essa distribuição, correu pouquíssimos problemas, de uma forma mais transparente. Todas as escolas conseguiam ver o que estava acontecendo em todas as instâncias administrativas. Por que tem tal aula em tal escola? Sempre era uma coisa que estava vindo assim, nossa, por que acabou as aulas em tal escola? Estava tudo ali na planilha, é muito mais difícil, né? Você não manipular esse dado de uma forma que não fosse adequada, né? E essa experiência, inclusive, acabou depois surgindo, foi uma das coisas, né, que incentivou a surgir o sistema de distribuição de aulas que eu um pouco mais bagulhado. Mas foi por exemplo, que a planilha nos possibilitou bastante, né, de utilizar. Então, respondendo a pergunta daqueles, mas pela necessidade mesmo que vai surgindo. Uma outra necessidade, por exemplo, que nós temos no SLT, principalmente, a inscrição para curso. Né? Então, recentemente, tivemos aí a abertura do curso, por exemplo, de disseminadores da educação fiscal, né? E aí existe uma série de dados que a gente tem que pegar de quem se candidata a fazer o curso. Então, a gente criou esse formulário e vinculamos numa notícia na página do NUC, né? E a gente já fechou, não está aceitando mais esse espaço, já fechou pela descrição. Mas as pessoas entravam e respondiam os dados que eram necessários para a inscrição do curso, e disso já sai automaticamente computado para a gente, uma síntese, né? Inclusive os dados que são do MEDS, que já faz automaticamente os gráficos, por exemplo, de renda, etc. E tudo isso já gera também uma planilha com todos os dados que a gente precisa. Então, por exemplo, antigamente você pode fazer isso à mão, você fica na folha de papel, alguém tem que essa mão, essa folha à mão, depois nós temos que redigitar tudo isso, correndo várias vezes. E na medida que a gente disponibiliza um formulário, por exemplo, fica muito mais fácil para a gente fazer, né? Aproveitando, estou mostrando exemplos aqui, a gente faz por muitas coisas dentro do núcleo. Por exemplo, as escolas abrem chamados técnicos para chamar os técnicos de suporte, para os problemas tecnológicos, né? A gente também fez um formulário, também está fechado, que agora mudou para, nós mudamos ele para Workflow, né, que é o sistema próprio da sede, mas era possível nesse formulário a própria escola agendar quais as situações que apareciam, podia ser, por exemplo, a escola, etc. E isso também gerava uma planilha com todos os dados que a gente precisava para acompanhar as necessidades das escolas, né? No outro exemplo aqui, a gente da CRT tem feito agora dentro do Conectados visitas às escolas. E é um pouco complicado coordenar essa agenda, nós somos em 6 pessoas, cada uma atendendo diversas escolas. Então a gente faz a nossa planilha compartilhada, onde cada um vai marcando o dia, o horário que vai estar em qual escola, para a gente poder acompanhar melhor o movimento da equipe, né? Às vezes liga alguém na Magna, vai estar lá amanhã, liga, olha, dia 14 à tarde ela não está. E assim a gente consegue se organizar melhor, né? São alguns exemplos aí que a gente tem usado, e vários outros. Nossa, Luciano, excelente trabalho. Acho que essa é a ideia mesmo da cultura digital, né? E olhando isso, eu fiquei pensando como que você aprendeu a
mexer com todas as ferramentas, a pensar essa forma de compartilhamento? Como que foi esse processo? Olha, na verdade, a gente na equipe, uma característica da nossa equipe, que eu tenho bastante orgulho, assim, que somos teimosos no sentido bom. A Silene, nossa equipe, fala que existe persistência e teimosia, né? A teimosia é quando você insiste em algo que não existe, a persistência, quando não dá certo, você continua para dar certo. Eu acho que a nossa equipe é bastante persistente. Então, a gente sabendo que tem um recurso, e esse saber que tem recurso, às vezes, é por próprio cursos que a Silene oferece, por exemplo, há muitos cursos que mostram, né, ou provocam essas possibilidades. E outras coisas que a gente imagina, será que tem jeito de fazer tal coisa? E a gente começa a pesquisar e ir atrás. Aí um descobre, ensina para o outro, e nossa equipe trabalha de forma bem colaborativa. Um descobre, a gente ensina os demais, e a gente vai colocando. Então, eu acho que, na verdade, a resposta é uma soma de cada um aprender um pouquinho. Cada um pesquisou, tentou, ganhando uma experiência aqui, viu lá e trouxe para compartilhar. E nessa soma, a gente foi criando esse conhecimento. Hoje a gente tenta compartilhar um pouquinho com os professores, né? Daqui a gente percebe que vocês têm uma articulação bem forte, né? A equipe como um todo dos 32 núcleos. E esse sentido colaborativo, ele contribui bastante. Então, a gente sabe que a sua prática ela vai para outros núcleos. É interessante ver que essas ferramentas digitais, elas não só potencializam, né, a gestão de determinados trabalhos, mas também a gestão na escola. E também trabalho em sala de aula, a gente tem inúmeras, né, ferramentas aí para falar disso. Eu queria que a professora Edinete falasse um pouquinho mais sobre a experiência dela e mostrasse para nós com mais profundidade o que foi feito lá, como que foi esse trabalho, professora, de articular com os professores, né, com os alunos, como a senhora já mencionou. Conta para nós um pouco mais do que efetivamente foi feito na escola. Respondendo você, assim, eu penso que essas buscas nossas nascem de uma inquietude, né, um descontentamento que a gente tem em relação a alguma coisa que acontece na escola. Incomodava sempre muito a questão do conselho de classe e com as possibilidades da tecnologia, como é que eu transformava isso em alguma coisa muito mais dinâmica e com a participação de todos os elementos que devem participar do conselho de classe. Então, a primeira coisa que apareceu foi essa necessidade de fazer essa planilha compartilhada. Na minha cabeça era assim, né? Eu preciso ter um instrumento em que os professores tenham acesso às informações sobre os alunos de forma imediata. Não é possível que se fique aí esperando o conselho de classe, o dia do conselho de classe, para que essas coisas sejam compartilhadas. Aí, como eu disse para vocês, uma visita, numa conversa com o Luciano, mostrando um material muito mais primário, e me apresentou aí a possibilidade de planilha compartilhar, e foi assim que ela nasceu. Vou mostrar aí para vocês como é que ela está formatada. Consegue mostrar a tela dela? Ele vai mostrar aqui, professor. Oi. Desculpa que deu uma cortadinha no áudio. Oi. Deixa eu ver se está dando para olhar, para ver. Enquanto o Luciano procura isso, que acho que é importante, eles tenham essa visão, né, de como é que nós organizamos isso, é importante dizer também que a partir de uma situação, outras necessidades vão aparecendo, né, depois dessa construção aí dessa família, eu queria também, Luciano, ou eu estou falando muito rápido? Não, professor, é que deu uma oscilada na internet só. A gente tem que ressaltar aqui que nós estamos usando a internet das escolas, então acaba dando uma oscilada mesmo, né? E só retoma um pouquinho o final que a senhora estava falando sobre o Luciano, sobre o trabalho que o Luciano desenvolve. Né? Então, a partir então, da construção dessa planilha, eu queria também que os alunos participassem do conselho de classe de forma indireta e que eu não tivesse só o parecer individual dos alunos,
sem ter o parecer geral da turma, né? Porque a gente sabe que o comportamento da turma também pode interferir no aprendizado dos nossos alunos. E aí, através do formulário do Google, que também o Luciano que me ensinou, nós fizemos daí a possibilidade que os professores emitissem esse parecer através do formulário. Esses dois instrumentos geram dados para mim, construo um material muito rico, com planilhas, com pareceres, e esse material todo é apresentado tanto para os alunos quanto para os professores. O trabalho dos professores é muito importante, né? Porque se eu tenho a planilha, se eu tenho o formulário, se os professores participem, quer dizer, é dado ao fracasso mesmo. Os professores, a partir do momento que eles começaram a ver o empenho do pedagogo, né? A busca, a dificuldade até de busca, porque eu sou uma pessoa que não nasci na era da tecnologia. Então, todas as informações para mim, elas são talvez muito mais difíceis do que uma pessoa mais jovem, né? E temos aqui dentro da escola também pessoas que têm as mesmas dificuldades que eu tenho, né? Então, a ideia sempre foi de que as pessoas mais jovens pudessem nos ajudar a lidar com toda essa tecnologia. Os professores, quando viram a densidade do trabalho, né, o empenho do pedagogo, o empenho das pessoas que estão fora da sala de aula e a qualidade desse trabalho e a eficiência dele, compraram a ideia. E hoje eu não tenho problema nenhum em pedir, em solicitar que os professores emitam lá os seus pareceres. Até a cada final de trimestre, que quando a gente tem a culminância, no dia do conselho de classe, eles, antes, já estão perguntando para mim, então, isso é uma prática que está absorvida na escola. Nós praticamos isso desde o ano passado, evidentemente, com muitos percalços, algumas dificuldades que nós fomos vencendo, e este ano eu diria, fazendo uma avaliação do processo de trabalho, não diria que nós estamos 100%, e graças a Deus, nós sempre temos mais algumas coisas a aprender. Situação muito tranquila com os meus professores, eu não tenho dificuldade nenhuma, e todas as dificuldades que eles têm, eles nos procuram, e nós vamos juntos buscando as soluções. É um trabalho muito rico, o Luciano não conseguiu mostrar as planilhas, eu também aqui. Eu só gostaria de fazer um comentário. Esse engajamento que a gente percebe, né, você, do Luciano também, a gente vê o impacto disso na escola como um todo. É muito interessante perceber que, a partir do trabalho que vocês realizaram, vocês conseguiram modificar o contexto de vocês. A questão que você falou da participação dos professores, né, desse envolvimento de quem não sabe, com quem sabe, e com isso fazendo a coisa acontecer efetivamente, é muito bacana. E você comentou também que nesse contexto vocês conseguem dar espaço para os alunos, que os gráficos que são gerados, que as discussões que vocês sistematizam ali a partir dos conselhos de classe, depois isso é debatido. Então, ouvir a voz dos alunos, o protagonismo juvenil, né, que a gente fala, é muito importante, é fundamental para essa articulação, uma vez que os alunos já estão inseridos na cultura digital, né? Então, a gente só tem a parabenizar mesmo o trabalho de vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para a professora Ariana falar um pouquinho mais, porque a professora Ariana, ela desenvolveu uma pesquisa voltada para a formação de professores, para a formação de professores e de gestores da escola. Então, eu vou pedir para a professora Ariana contar um pouquinho para nós dessa pesquisa que ela realizou, como que essa pesquisa aconteceu, qual foi o âmbito, porque nós temos essa experiência aqui também com o Projeto Conectados, e grande parte dos professores que estão aqui conosco hoje nessa escola interativa fazem parte do Conectados, então, para eles entenderem um pouquinho disso, Ariana, fala um pouquinho para a gente. Então, vamos lá.
Na verdade, o nosso grupo de pesquisa na Universidade Federal do Paraná, o GPET, ele trabalha com pesquisas relativas à formação de professores e o uso das tecnologias educacionais desde 2007. E nós não tínhamos ainda nenhuma amostra voltada para participantes que fossem específicos, professores gestores de escola. Nós usamos o termo professores gestores porque foi essa a realidade que nos encontramos. Nós realizamos a pesquisa em 2 municípios do estado de Santa Catarina, com 41 professores gestores. E nós determinamos que assim os chamaríamos, porque são efetivamente professores que estavam em sala de aula e, a partir da sala de aula, se tornam, então, gestores escolares. O que nós encontramos nessa amostra que observamos foram dimensões diferentes de desejo de aprendizagem com relação ao uso das tecnologias educacionais. Por exemplo, essa dimensão que tratamos hoje com relação ao uso das ferramentas do Google, ela seria determinada como instrumentalização online. Ou seja, seriam os recursos online e os professores gestores teriam o desejo de se apropriar. E no início da minha fala, eu trouxe o mais simples dos exemplos, que é a questão do bom uso, do bom gerenciamento da caixa de e-mail na escola. Porque, veja, desses 41 gestores participantes da pesquisa, eu tive 9 gestores que declararam que gostariam efetivamente de aprender a usar e-mail. E eles só tinham aberto o e-mail há uns 2, 3 anos atrás, mas que eles ainda não sabiam usar e nem como poderiam usar essa estrutura para auxiliá-los na administração da escola. E essa resposta eu tive dos gestores no ano de 2016. Estamos falando aí de 1 ano de diferença, aonde numa amostra de 41 gestores, nós ainda temos tantos que gostariam de, pelo menos, começar a aprender a usar melhor a caixa de e-mail. Então, a gente percebe com isso que a gente ainda tem, como diz o Luciano, como bons teimosos, que a gente ainda tem muito que persistir nessa questão da formação. Porque quando a gente está aqui falando de ferramenta colaborativa, quando a gente está falando de nuvem, a gente ainda tem gestor escolar querendo aprender a usar de maneira funcional a caixa de e-mail, né? E com relação à instrumentalização online, eu gostaria de dizer que nós ainda encontramos mais 7 dimensões de desejo de apropriação dos recursos da tecnologia na escola. Então, vejam, a gente está aqui hoje falando apenas de uma dessas dimensões. Nós teríamos ainda a dimensão offline, que é quando os gestores escolares declaram que gostariam de aprender melhor, por exemplo, a usar o editor de texto, a usar os slides para apresentação de PowerPoint, a usar melhor uma planilha de Excel. Então, veja, ao mesmo tempo que eu tenho a realidade do Luciano transformando uma estrutura de uma rede pública no sentido de compartilhar uma planilha de Excel, eu tenho gestores escolares dizendo que gostariam de, pelo menos, aprender a usar uma planilha de Excel e para o que ela serve. Dentro dessas demais dimensões, eu teria ainda como mencionar para vocês a dimensão pedagógica, que seria a dimensão articulada, a competência desses gestores escolares a articular melhor essas ferramentas na orientação do trabalho dos seus professores na escola. A ferramenta também gostaria de ser utilizada dentro de uma estrutura de dimensão didática, ou seja, na estruturação do que poderia ser a dimensão pedagógica, com a dimensão offline, com a dimensão online, alterando, assim, a metodologia didática da estruturação dos conteúdos na escola.
Nós temos ainda uma dimensão que surgiu nessa pesquisa e que muito nos surpreendeu, porque nós partimos de um campo de visão de que nós já estamos conectados e de que nós habitamos a cybercultura. E vejam, nós descobrimos que temos gestores escolares que gostariam de entender o que efetivamente acontece na sociedade hoje. Que movimento é esse? Por que é assim tão rápido? Eu não nasci nessa época, eu não nasci nessa era, e eu estou tendo que administrar a escola para essa época e para essa era, sem formação para isso. Então, vejam como é amplo, né? Como é séria essa nossa preocupação. Aí nós temos os gestores escolares que dizem, olha, eu gostaria de administrar melhor a escola com o uso dos programas que a gente tem no MEC. E aí, então, a essa demanda, a gente deu o nome de dimensão administrativa. E eu tenho gestor que diz assim, eu gostaria de saber qual o melhor custo-benefício para melhorar o uso da tecnologia na minha escola. Será que eu melhoro o laboratório de informática? Será que eu invisto em cabo? Será que eu instalo antena? Será que ao invés de computador eu adquiro, então, tablets? Então, veja, a essa dimensão, a gente deu o nome de dimensão financeira. A gente tem ainda a questão da dimensão técnica e estrutural, que é quando o gestor quer entender como é que fica melhor para ele dentro da escola, orientar os seus professores para usar ou o tablet ou o laboratório de informática, né? Isso unido, então, às outras duas dimensões que eu já trouxe para vocês, a dimensão online e a dimensão offline. Então, percebam que dentro dessa nossa discussão hoje, nós trouxemos o foco para aquilo que o nosso grupo de pesquisa determinou como sendo a instrumentalização online, que é apenas uma das dimensões de demanda de formação que nós identificamos nesses 41 gestores. A conclusão da nossa pesquisa é que, inicialmente, nós precisaríamos trabalhar com uma perspectiva do que efetivamente esse meu gestor deseja aprender, né? Desejo de aprendizagem dele. Porque, de repente, a gente está aqui falando de instrumentalização online, mas eu tenho aquele gestor que não sabe ainda usar um editor de texto, né? Então, nós teríamos que pensar nesse sentido mais amplo da formação do professor gestor, começando a perguntar para ele. Professor, o que efetivamente o senhor deseja aprender com relação ao uso da tecnologia para melhor gerir a sua escola? Para, a partir daí, então, conseguir identificar quais seriam as demandas desse desejo de aprendizagem, para daí, então, estruturar conteúdos para essas demandas. Então, foi essa a conclusão, né, a finalização da nossa pesquisa, e hoje, na verdade, com esse nosso grupo aqui, através desse Hangout, a gente conseguiu fazer uma reflexão sobre apenas uma das dimensões de formação identificadas nos nossos gestores escolares. Eu espero, com a minha reflexão, ter contribuído para a ampliação desse nosso diálogo e que daqui adiante a gente consiga, então, dentro das nossas reflexões, contemplar também essas outras 7 dimensões que identificamos de desejo de formação para os nossos gestores escolares de rede pública municipal de ensino fundamental, que foram os participantes da nossa pesquisa. Eu gostaria ainda de sinalizar que é um campo muito aberto para a área de pesquisa educacional. Nós fizemos uma revisão sistemática das pesquisas que já existem no Brasil nessa área, e com esse público-alvo, com estes participantes, nós encontramos apenas 2 pesquisas nos últimos 10 anos. Então, é um campo muito aberto ainda. Eu convido aqueles que estão nos ouvindo e que gostariam de fazer um mestrado, que gostariam de fazer um doutorado, eu gostaria que pensassem sobre os nossos gestores escolares, porque nós ainda teríamos muito que caminhar juntos
para que a gente possa apoiá-los, né, nesse grande desafio que é administrar uma escola em tempos de cybercultura e não ter nascido nesse tempo, né? Então, eu acredito que seja essa a contribuição do GPET hoje para esse nosso diálogo aqui, para a nossa reflexão. Muito obrigada, Ariana. Sabe que você, comentando, né, e a gente tem muito hábito de falar das tecnologias mais técnicas, e você deu uma outra dimensão para essa disponibilidade. Quando você pontuou os níveis ali, as dimensões, né, 7 dimensões, a gente pretende abordar em outras escolas interativas essas outras dimensões. Porque conforme as práticas que a gente vai encontrando no Estado, nós traremos aqui para as escolas interativas. O módulo 0, digamos, o módulo que deu o start no projeto Conectados, ele partiu de um diagnóstico, né, no nível estadual, para falar do que é essa necessidade. Então, na perspectiva ali da visão que as escolas estaduais têm em relação à tecnologia, foi bem interessante a percepção. Talvez a gente traga numa outra conversa esse debate aqui, já fica o convite, né, para um outro momento. A gente tem que te agradecer em especial, né, pela disponibilidade hoje. E uma outra coisa que eu gostaria de pedir para a professora Ednete, professor Luciano, disponibilizarem esse material, porque nos comentários aqui a gente recebeu bastante comentários, eu não li porque já foram respondidos, né, a questão do e-mail mesmo, como poderia melhorar, né, a partir dele. A professora Ariana respondeu, o Luciano, perguntaram ali como é que, da onde que veio, como que ele aprendeu isso, ele já respondeu. Então, vários comentários já foram contemplados aqui. E então, com isso, a gente vai encerrando. Eu gostaria, né, mais uma rodada com vocês para as considerações finais, para mais algum comentário que vocês tiverem. A professora Ednete, o professor Luciano e depois a professora Ariana. Os comentários finais e já se despedir do nosso bate-papo aqui. Foi um prazer muito grande, né? Eu quero deixar aqui registrado a honra que a escola tem e também salientar, né, que na escola nós temos muitos trabalhos importantes, né, com um grupo de professores, com um grupo de gestores, e que eu acho de suma importância a participação nesses eventos, porque mostram aí, né, a qualidade do trabalho que nós temos nas nossas escolas. Eu sou uma pessoa extremamente orgulhosa do meu grupo de professores e sei, né, que cada vez que surge aí um desafio, nós somos colegas em vencer esses desafios. Agradeço muito mesmo, né, o Luciano também, que é uma pessoa que acaba aí sendo importante na minha profissão. E para finalizar, eu quero mostrar para vocês quem é a minha colaboradora que está aqui do meu ladinho, que é uma moça linda. Oi, Agatha. Olá, oi. E que ficou o tempo inteiro aqui comigo e me ajudando aqui. E eu vou colocar à disposição sim, do material com muito prazer. Entrar em contato comigo, que quiserem alguma outra explicação, alguma pergunta a respeito de todo o seu trabalho, eu estou sempre muito à disposição. Agradeço muito e um bom dia a todos aí. Bom dia. Luciano? Eu queria falar primeiro, aliás, aproveitar e apresentar para vocês a professora Maria Gorete, a diretora aqui da escola de televisão. A professora... Conectada, a primeira escola, né, Conectados Curitiba. E ela estava ouvindo a professora Ariana, ali está pensando e concordando em várias coisas. Falando de gestão, e ela visualizando. Também vou falar um pouquinho da Ednet, uma experiência bacana. Eu fui dar um curso lá no Colégio de São Brás, ainda. E aí ela estava lá, me ajuda com o negócio da planilha. Daí ela já estava fazendo essa ideia de preconceito. Aí eu falei, nossa, que legal isso, não tinha nenhum outro recurso, também qual era. Passou isso, não pode fazer. Aí a gente estava lá no núcleo, alguém falou, acho que nossa, tem uma pedagoga que está fazendo preconceito pelo Google, vamos conhecer o trabalho dela, né? Aí quando chegou, a internet. Chegar lá com o Timóteo,
Então, a temática que vocês colocaram, né? Como é que a gente aprende? Eu acho que a gente aprende se buscando fazer, querendo aprender. Fala assim, ela não domina, mas ela vai lá e se propõe a fazer. E quando se propõe a fazer, a gente vai descobrindo os caminhos. Às vezes tem umas pedras, alguns obstáculos, a gente desvia aqui, de lá, põe de uma aqui, mas e assim vai aprendendo, né? Hoje a Ednet já sabe coisas que provavelmente eu não sei também. E assim a gente vai aprendendo, né? Eu acho que como é que a gente aprende é usando, né? Experimentando, usando, e quando a gente tem resultados muito legais, né? Esse trabalho da Ednet lá no Cislab, fantástico. E a prova que ela fez lá, o simulado do Enem, usando o QR Code, fantástico. Tem esses limites de estruturas, por exemplo, da internet, né? Mas tipo, a gente vai melhorando com o tempo também. Mas parabenizar ela por esse trabalho lá, pela esse dinamismo, por estar buscando, né? A gente percebe que os professores comprometidos, os professores que estão mais tempo na escola são os mais comprometidos, uma coisa muito interessante. E que eles querem fazer, quando tem condições, fazem, né? Esse exemplo aí, da Ednet. A professora Ariana falou muitas coisas muito interessantes, uma coisa que a gente vive aqui no núcleo, faz formação com os professores e a gente fica sempre entre esses polos, entre mais informática básica, às vezes tem dificuldade até de manusear o próprio computador, e questões mais amplas, como a cultura digital, e tentando mediar essas coisas, né? De forma que isso realmente tenha efetividade, um impacto na escola, e a gente tem tido surpresas muito boas. Aqui no Anjo de Televisão, cada vez que eu venho, a professora Célia, que é uma das estudantes, por exemplo, fez um trabalho muito legal de projeto com Classmate, fica testando microcomputadores, notebooks, né? Você leva em sala de aula e ela sempre tem coisa a fazer, quando aprende. Ela me viu que hoje a gente veio pedir ajuda no curso que ela quer fazer. A mesma coisa aqui na Ana, o pessoal do Ângelo, aqui de Ângelo, super bonitinho. Você tem a primeira escola que a gente busca aí para uma parceria bacana de interesse. Estão tentando e esses dificuldades aparecem. Tem pessoas que realmente mal ligam ao computador, mas querem fazer, estão fazendo, estão aprendendo. E a gente está lá no núcleo para isso, para tentar ajudar na medida possível, a formação, os cursos, né? E estou à disposição. Agradeço a oportunidade de estar aí hoje falando com vocês, aprendendo junto, compartilhando um pouquinho, né? E estou sempre à disposição para poder ajudar. Então, obrigado, foi um prazer conhecer a professora Ariana, para ler os trabalhos dela. Agora, deu uma dica para um doutorado, quem sabe, eu vou começar a pensar por exemplo, uma dessa, né? Então, obrigado a todos aqui, pessoal da SET, pelo convite. E a Ednet, uma abração, né? A gente que agradece você. É interessante porque, enquanto professora, a gente sempre está correndo atrás do prejuízo, né? Está aprendendo, fazendo. E isso que é o marco aqui. Professora Ariana Chagas também, que gostaria de agradecer a presença. Então, eu acho que eu pego também da fala do Luciano, a questão, né? A gente aprende a andar como, né? A gente aprende a andar, andando, né? E pedindo ajuda, caindo, pedindo colo para o pai e para a mãe, para o amigo, para quem está do lado, estendendo a mão. Então, eu acho que a grande dica que a gente deixa é a autorização para aprender fazendo, né? Buscando, e isso é a nossa vida, já dizia Paulo Freire, né? A hora que eu esquecer de aprender, eu estou esquecendo de viver, né? E eu fico à disposição da secretaria, fico à disposição do Conectados, eu tenho um carinho enorme pelo trabalho que vocês desenvolvem, e principalmente fico à disposição para auxiliá-los naquilo que precisarem daqui para frente, com relação à análise dos diagnósticos que vocês têm feito, para conseguir identificar quais são realmente as dimensões de desejo de aprendizagem, para que a gente não fique, né, de repente assim, trazendo situações que não sejam efetivamente do desejo dos nossos gestores escolares. Fico à disposição de vocês para isso, até porque como doutoranda fui bolsista da CAPES e do CNPq, portanto eu tenho uma dívida com o povo brasileiro e eu gostaria muito de poder começar a pagar essa dívida apoiando de forma mais intensa os projetos que vocês desenvolvem. Fico muito grata pelo convite e aguardo, então, novas oportunidades de reflexão em conjunto com essa equipe maravilhosa que vocês têm aí junto de vocês. Muito obrigada.
E fica o incentivo, né, Ariana, para novas pesquisas, para quando dúvida. tiver o GPETinho, para os professores se Sem inserirem. dúvida. Estamos abertos sempre a apoiar todo mundo que escreve, que pergunta, o que acha, vou por aqui, vou por ali, o que faço, o que deixo de fazer. É um campo muito aberto ainda para pesquisa. A gente não pode abrir mão do sonho de continuar a se estruturar como ser humano através dos estudos. Então, assim, mestrado e doutorado na nossa área é um campo muito aberto. E volta a tratar da questão do gestor escolar. Eu tratei do gestor escolar de ensino fundamental, mas poderia ser mais específico, poderia ser o gestor escolar da educação infantil, poderia ser o gestor escolar do ensino médio, que são realidades escolares totalmente diferentes, né? Então, fica assim o convite para que continuemos juntos, né? Conectados juntos, sempre. Isso mesmo. Então, nós vamos encerrar essa escola interativa e aproveitando para convidar vocês para a próxima escola interativa, que vai debater metodologias ativas, né, que é de bastante interesse também da discussão dentro da inclusão na cultura digital, no dia 26 de setembro, às 10h30, às 14h30 da tarde, né? Às 14h30 da tarde, dia 26, então marquem aí. Mas já aproveitem para disseminar essa escola interativa, passar para os colegas o link. O link é o mesmo que vocês acessaram, então mais um tempinho, essa escola já vai estar disponibilizada ali. E, mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos, por essa conversa maravilhosa aqui.